Vamos lá, né? Condicionais. As orações condicionais são utilizadas para se especular sobre o que poderia ocorrer, o que pode ter ocorrido e o que desejaríamos que ocorresse. Em inglês, a maioria das frases que fazem uso do tempo verbal condicional contém o termo if. Muitas formas condicionais na língua inglesa são utilizadas em frases que incluem verbos no passado. Esse tipo de uso é conhecido por passado irreal, pois utilizamos o tempo verbal no passado sem fazer referência a algo que aconteceu no passado. Há 5 formas principais de construção das orações condicionais. Em todos os casos, essas frases são compostas por uma oração com if e uma oração principal. Em muitas orações condicionais negativas, existe uma construção alternativa equivalente que utiliza unless no lugar de if. Lembre-se, né? A frase condicional, ela na sua maioria das vezes, ela irá ocorrer com o uso do if, tá bom? Logo no comecinho da frase, logo no comecinho da oração e como consequência vai vir a oração principal. Então não esqueça if, mas a oração principal é fundamental para vocês entenderem o uso das condicionais. Vejam só, nós temos aqui vários tipos de conditional sentences. Só que na aula de hoje nós veremos somente o tipo 0 e o tipo 1, tá bom? O tipo 2 e o tipo 3 vocês vão acompanhar logo depois no decorrer do capítulo do livro didático, né? Vejam aqui, o uso. Lembre-se, nós vamos agora, né, se agregar, estudar somente os 2 primeiros tipos. Vejam só o uso para o tipo 0 e o tipo 1. O tipo 0, ele vai ser, eu vou utilizá-lo para fatos gerais. Mas como assim, professor? Para fatos gerais? Fatos que eu sei que são verdades, que são reais, que acontecem, né? Por exemplo, se eu pegar uma pedra, né, e jogar em algum vidro ou algo do tipo, eu sei que vai o quê? Quebrar ou trincar. Eu sei que isso vai acontecer, porque é uma verdade, né? Porque é um fato geral. Outro exemplo, se eu pegar um pedaço de gelo e expor à temperatura ambiente, ou expor ao sol, o que vai acontecer? Ele vai se derreter. Por quê? Porque é um fato geral. Eu sei que isso vai acontecer se eu expô-lo ao sol ou à temperatura ambiente. Então, esse tipo de frases nós vamos utilizar, né, sempre, fatos gerais, nós vamos utilizar sempre com o tipo 0, né? O tempo verbal da oração que vai ser referente à oração principal, né, isso depois do if, porque sempre tem que ter o if. Vejam só, vai ser o simple present. Por que o simple present? Porque ali vai estar, além de estar no presente, o simple present ele também expressa ações, né? Expressa ações gerais, né? Fatos gerais. O simple present também, né, se refere a fatos gerais. Então, vejam só, o tempo verbal da oração, além do if, né, que tem que ter o if, nós vamos utilizar o simple present. Logo após nós veremos exemplos. E o tempo verbal da oração principal é o simple present. Ou seja, o mesmo, né? Agora o tipo 1 é uma condição possível e seu resultado provável. Como assim uma condição possível? Algo que seja possível, né? Uma condição que seja possível. Você vê que pelo decorrer da frase, nós podemos ver que já vamos utilizar o quê? Um tempo futuro, não é isso? Um tempo no futuro, utilizando o simple future, que no caso é will, né? O auxiliar will, como vocês já conhecem.
Então, vejam só, uma condição possível e seu resultado provável. Nós temos o tempo verbal da oração if, o simple present, assim como o tempo verbal da oração principal, o simple future, tá bom? Só recapitulando aqui as duas primeiras conditional sentences, nós temos o tipo 0, né, que é para fatos gerais, e nós vamos utilizar o tempo verbal da oração if, que no caso vai ser no simple present, e o tempo verbal da oração principal, que vai ser também o simple present. E o tipo 1, que vai expressar uma condição possível e seu resultado provável, né? O tempo verbal da oração if, que vai ser no simple present, como vocês estão vendo, só que no tempo verbal da oração principal, nós já vamos utilizar o simple future, que vocês irão entender logo após, com exemplos. Vejam aqui, o tipo 0, né, isso usamos para constatar fatos, o que é verdade, o que nós já vimos, né? Vejam a estrutura da frase. Nós vamos ter o if clause, que vai ser ali, tá? O if, vamos utilizar o if, o if, tá bom? Mais o simple present. Vamos ver nos exemplos aqui. Vejam só. If you hit snow, it melts. Ou seja, se você derreter a neve, né? Expor, aqui está no sentido de expor a neve ao calor, né? Isso, ela o quê? Ela derrete. Então vejam aqui, se liguem na cor. If está indicando em amarelo, está indicando a primeira frase, if clause. Mas o simple present, que está referente à frase no simple present. Para isso, vocês vão ter que dar uma estudadinha no simple present para poder entender melhor, né? Assim como, olha, you hit snow. Essa frase está no simple present, ou seja, se você aquecer a neve, ela vai acontecer o quê, né? Vai acontecer o quê? It melts. Ela derrete, ou seja, em azul está lá no finalzinho, vejam só a frase acima, simple present, de azul. Ou seja, ela derrete. Então, na tipo 0, nós vamos ter o if clause, mais a primeira frase no simple present, mais a terceira frasezinha aí no simple present, tá bom?